Vamos lá, é isso aí, meus amores. Não tá de madrugada, mas tá bem pertinho. Mas aí a gente vai dar continuidade às nossas aulas gravadas. Essa aula é quase a última, só não é porque eu dividi o nosso capítulo, que é o capítulo 5. Olha só, capítulo 5. Não sei se dá para vocês verem aí, fala de arte, poder e fé. E a gente vai trazer aí um pouquinho do surgimento dessas questões espirituais, das representações sobre a fé por meio da arte. Mas não é uma arte moderna nem contemporânea. A gente vai aí um pouco lá para o iníciozinho, que é a arte primitiva, né? A arte paleocristã, que é o início de tudo, onde tudo começou. E aí a gente vai passear um pouquinho por Roma. Então eu dividi essa aula em 3 aulas gravadas e ela, consequentemente, já é o conteúdo para a nossa 8ª avaliação, que já está bem pertinho aí do fim de tudo isso terminar. Então eu quero que vocês peguem o material de vocês, eu espero que o tenha, e vocês abram lá no tema Arte Romana Antiga. A gente vai dar um passeio por esses ambientes considerados culturais, tá, de Roma, mas não é uma Roma moderna, é a Roma antiga. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês do nosso material para que vocês acompanhem da melhor maneira possível. Então, vamos lá. Arte Roma Antiga. Eu vou ficar aqui no cantinho, estou usando luminária, usando todos os recursos que eu tenho aqui, toda a minha tecnologia. Hoje eu estou gravando em casa, na minha sala, porque o negócio está difícil, conseguir um espaço e um ambiente nesses dias. Então, a arte romana, ela vem aí marcada por algumas influências ainda um pouco lá da República Romana, né? As mudanças que foram bem significativas no mundo ocidental, e vem aí essa relação afetiva e sanguínea com uma cidade que chamava de Roma, né? Deusa Roma. Olha só, Roma é um nome feminino que lembra aí que homenageia uma deusa chamada deusa Roma. E essa sociedade era formada por 3 grandes classes sociais. Eu quero que vocês frisem bem essas 3 grandes classes sociais. Então, os patrícios, os plebeus, né? Os plebeus e os escravos. Então, a gente vai tentar entender quem eram os patrícios. Os patrícios eram os membros mais velhos. Então a gente vai falar aí um pouco de hierarquia. Então, os patrícios eram os membros mais velhos, os plebeus eram os pequenos proprietários e comerciantes, e os escravos, né, também considerado aí dentro dessa camada. Eles tinham como motor a conquistar os territórios e, por consequência, a guerra que se aliava à economia escravista. O desenvolvimento vai chegando e algumas questões também. Ai, que luz forte nos meus olhos. Gente, só para a gente fechar um pouquinho esse parágrafo, lá em Roma, né, o exército profissional, aquele que trabalhou para construir, para erguer Roma, eles eram pagos com sal, exatamente. O sal tinha um grande valor, era a moeda de troca, era a moeda de pagamento, era o dinheiro da época. Então, aí a palavra salário vem aí derivada de salário, ok? Então, aí, do nosso idioma aí, do latim, do grego, né? A palavra sal remete aí à palavra salário. E exatamente por toda essa história, né? Muitas coisas aí na história, muitos momentos da história, as coisas eram pagas dessa forma. Quando não era com sal, era com açúcar e assim por diante. Então, vai haver Augusto aí, que é o maior de todos, vai ser o imperador de Roma, onde ele comanda toda essa questão da prosperidade econômica. Ele promete destruir a cidade de ladrilhos e construir
uma grande cidade em mármore. Gente, quando se fala de mármore, a gente lembra logo aí de onde? Da Grécia Antiga. Então, o cara era visionário, ele queria algo diferenciado, algo moderno, algo com uma estrutura muito grandiosa. Então, ele vai buscar, certamente, as influências aí na Grécia, né? Na Grécia Antiga. Então, alguns detalhes dessas construções romanas remetem aí também um pouco a essa ideia dos materiais, da tecnologia da época, até porque nessa construção, os edifícios, o concreto armado, ele não existia, então ele se utilizava aí dos arcos ogivais. Então, a característica da arquitetura romana são os arcos ogivais. Mas eles foram elaborados, tiveram essa ideia com essa nova tecnologia, não simplesmente por modificar, para deixar adornado, interessante, bonito. É simplesmente para aguentar essa sustentação, porque não tinha aí o concreto armado nesse período ainda. Era uma tecnologia bastante avançada, então, essa engenharia toda, ela foi grande referência, eles foram os precursores, eles foram os primeiros, então, pode-se considerar que eles foram bastante desenvolvidos para a época, ok? Deixa eu descer um pouco mais para a gente acompanhar melhor. Aí, exemplo dessa construção é o Coliseu de Roma. E aí a gente vai ver aqui um lugar fantástico que um dia, quem sabe, a gente vai passear por lá, certo? Então, ela é a mais famosa construção romana. O Coliseu ele é localizado na cidade de Roma, né? Considerado ali o maior anfiteatro já construído, certo? Então, a gente viu aí que dentro dessas manifestações culturais, sociocultural, social e cultural romana, né? Vamos ter aí outra manifestação, que é as colunas. Tem uma coluna muito famosa, a coluna de Trajano. Ela foi erguida aí, ela demorou um bom tempo, né? 8 anos, cerca de 8 anos para ser erguida, construída, elevada, sobreposta, né? Os anéis. E eles foram feitos aí não simplesmente de forma decorativa, mas para homenagear os guerreiros que participaram aí da batalha, né? Contra os povos bárbaros aí. Era uma forma de homenagem pela vitória. Então, o que é que eles fizeram? Eles adornaram, enfeitaram, colocaram ali uma homenagem, o rosto, né? A face, as expressões de quem esteve envolvido, ou simplesmente a representação de quem esteve envolvido nessa batalha. Então, é uma coluna totalmente narrativa, ela vem com uma narrativa, ela traz essa questão da expressividade, e ela é narrativa porque ela vai contar exatamente os fatos, o que aconteceu, né, naquela época. Então, era entalhada, era uma coluna entalhada, como se estivessem ali fazendo um entalhe em madeira, né? Enfim, basicamente, né? Basicamente isso. Então, acabamos de falar sobre arquitetura, monumento, eu não falei de escultura, que é um monumento, é considerado um monumento de homenagem, para homenagear, né? Então, a gente acabou de falar de monumento de Roma. E aí, mais abaixo, nós vamos ter uma linguagem artística, que é o afresco, uma técnica, na verdade, é uma pintura, só que em afresco. Para quem lembra aí que eu falei muito em afresco, é aquela técnica de pintar em uma parede úmida. Aquela parede como se fosse de gesso, né? Aquela parede que acabou de ser feita, lisinha. Então, ela é pintada ainda na parede úmida. A tinta ela vai ser absorvida aí, a parede, aquele material vai acabar absorvendo aquela tinta, tornando uma materialidade só. Certo? Então, era a técnica utilizada naquela época. A pintura que eu utilizava não era óleo, era afresco. Os afrescos não eram pintados em telas de tecido. Eles eram pintados em paredes, ok? E os romanos, eles tinham umas ideias, né? Bem interessantes. Eles usavam aí essa técnica do afresco nas paredes e faziam representações de paisagem.
certo? Então, as temáticas normalmente eram paisagens. Quando eles faziam essas pinturas, né, de paisagens, dava aquele aspecto naturalista e lírico, o espaço natural, o ambiente natural. Então, ele dava a ideia de como se esse espaço ele fosse maior, fosse mais amplo. Essa técnica propiciava ampliar visualmente aquele espaço. Então, aí é uma das motivações no qual fazer esse tipo de representação, desculpa, do lado interno das residências. Aí, depois, com o passar do tempo, eles passam não mais pintar nos afrescos, usando a técnica do afresco, paisagens, mas eles vão trazer aí outro gênero, não mais o gênero só de paisagem. Eles vão trazer o gênero de retrato, que são as representações das pessoas, né? Trazendo aí as expressões, trazendo aí as expressões do rosto, né? Das feições, da fisionomia. Ele tentando materializar a alma do indivíduo. Olha só o pensamento dele. Perdoe o cachorro, gente. Não dá para parar, não. A gente continua. E aí, com o passar também do tempo, além dessas pinturas em afresco, eles vão trazer aí uma nova modalidade, que é a escultura busto. Ao invés de retratar ali na pintura, eles vão construir uma escultura, só que não uma escultura completa, somente o busto, né? Dessa região aqui da gente para cima. Ok? Em técnica de escultura. Também trazendo aí o naturalismo e a fisionomia, as expressões naturais da pessoa, da época. Vou tentar passar aqui na página adiante. Já gravei um bocadinho de aula hoje, estou um pouquinho rouca. Na página adiante, a gente cresce mais um pouquinho, porque eu vou até a página 9, né? Até a página 10, na verdade. Aí, mais à frente, vem aí falando um pouco da arte paleocristã, né? Essa arte paleocristã, ele vai acontecer aí com o declínio, né? O caos de tudo. E aí vai chegar ao fim aí algumas conquistas, né? Principalmente do grande império, do império romano. Os abastecimentos dos escravos vai ficar comprometido, né? A questão da organização, da desorganização da economia, tudo isso vai mexer com esse lugar. Então, aí, com esse declínio, né, surge um novo imperador, as perseguições elas vão acontecer. Então, o cristão, né, a pessoa que dominava, que entendia, que compreendia e seguia os evangelhos, ela é marcada aí, né, por perseguições. E no paleocristão, gente, eu acho assim, uma coisa bem interessante, é que tem toda uma simbologia nessas produções. O que vocês vão encontrar nessas pinturas são cenas do cotidiano de pessoas que eram evangélicas, eram cristãs, desculpa, evangélicas não, a palavra correta eram cristãs. E essa utilização dessa técnica, como se fosse o afresco, eles eram encontrados em catatumbas. Gente, catatumbas, lugar onde as pessoas eram lá colocadas, né, mortas e tal. Com esse rebuliço todo, de todas essas mudanças, né, as pessoas elas já não eram mais colocadas em catatumbas, a forma de guardar o corpo era diferente, foi mudando. Então, as catatumbas começaram a ficar sem uso. Então, com as perseguições, os cristãos, eles buscavam esses lugares que não eram muito frequentados para se esconder, para fazer seus cultos, as suas adorações, leituras e assim por diante. Aqui na história da arte, a gente não sabe quem é o artista do paleocristão, né? A gente não compreende, a gente não tem nome deles, a gente não sabe quem é. Então, não tem assinatura, são os artistas, né, no anonimato. Então, pode ter sido pessoas que vivenciaram aquele período, tinham essas habilidades artísticas. Ou a motivação, a questão mesmo de perseguição, caso fosse encontrado com sua assinatura. Mas aí as pinturas, elas são totalmente simbólicas.
conta-se que nessas representações não se podia ser feita a representação de imagem e semelhança de Deus, porque era... como é que eu posso dizer? Deixa eu ver aqui na página de antes que fala um pouquinho sobre isso, né? Pronto, porque lá no mandamento, na Bíblia, eles seguiam muito isso, lá eles dizem, por isso que era muito simbólico, né? Não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima, nos céus, e nem debaixo da terra, ou nas águas e que estão debaixo da terra. Não te curvarás e a elas não as servirás, ou seja, nada de adoração, de imagem ou semelhança daquilo que é considerado sagrado. Então, era tudo muito simbólico. Não poderia sair aí fazendo uma imagem para se adorar um indivíduo ou santificando um homem comum, né? Então, eles apenas representavam aquilo que eles faziam. Então, lá na cena anterior que vocês vão ver, tem lá uma pessoa, um pastor, tem lá uma moça, uma mulher, na verdade, pregando, né, um momento de pregação. Então, ela simplesmente vai ser uma das outras cristãs que se resguardaram naquele local, mas não se coloca como santidade. Basicamente é isso. Mas aí vai haver a fase basilical. Vamos tentar entender um pouquinho dessa fase basilical. Para vocês que eu falei aqui que a mulher, ela está aqui, ó, fazendo seu momento de pregação, os ouvintes, isso aqui é uma catatumba, tá bom? Gente, são desenhos figurativos, porém simbólicos, né? Ele tem somente essa representação da simbologia, do ato, da questão do comportamento, do que se fazia naquele período. Então, vamos lá, tem todas as características. Vocês precisam fazer uma leitura minuciosa. As informações que eu estou passando aqui, ela é até bem superficial. Então, vocês têm o material. Se vocês não têm, aproveita, dá pausa no vídeo, faça uma leitura, tá bom? Ela vai melhorar muito o conhecimento de vocês. Eu vou passar aqui para a página adiante. Pronto. A arte bizantina nós não vamos ver nesta primeira aula, né? Na série de 3 aulas. Mas aí vem a fase basilical, onde tudo vai modificando, onde o imperador Constantino ele vai dividir Roma em 4 unidades administrativas, né? Aí vem hierarquia. Ele tinha um objetivo que era de reunificar o império após o enfraquecimento administrativo, que ele não era besta e nem nada. E aí ele, com essas mudanças, essas modificações, ele tornou o cristianismo a religião oficial do império. E aí ele foi o primeiro imperador a ser batizado. Se ela vai ser o lugar oficial, né, vai se tornar a religião predominante, que é o cristianismo adota o batismo, então ele tinha que dar exemplo. Ele foi lá e foi o primeiro a se batizar, ok? Aí, nesse momento, ocorre uma inversão. Os pagãos passaram a ser perseguidos. Roma era marcada por um forte ecletismo cultural e religioso. Eram muitas religiões, apresentando aí 150 cultos diferentes. Um dos motivos de Roma ter prosperado, porque ele também não foi besta nem nada, isso aí se chama inteligência, que foi porque se ele fosse rebater, né, se encontra aí essas outras ideias, haveria aí um enfraquecimento, né, administrativo. Então, para ele poder reacender, crescer, foi o que ele fez. Ele foi aí trazendo aí essas mais diferentes práticas, né? Ele tentou assimilar essas outras culturas religiosas, né, dos outros povos que conquistava, trazendo para si. E aí ele foi criada aí, então, uma nova cidade, a cidade de Constantinopla. Fala da legalização do cristianismo, que foi reivindicada por Edito de Milão, e passaram a ser produzidos os ícones de mosaico. Quando ele vai legalizar o cristianismo, toda aquela cúpula do clero, né, da igreja, que eles coordenavam,
eles foram representados por meio da arte, através da técnica do mosaico. A técnica do mosaico todo mundo já sabe, que é aqueles pedacinhos de pedrinhas coloridas ou de vidros coloridos, que ao invés de usar a tinta, vai preenchendo, formando a cor, formando ali a imagem, certo? As figuras que vocês vão encontrar nelas, no caso, não são figuras sagradas, mas foram-se reverenciadas sagradas. Por quê? Quando ele coloca aqui a auréolazinha na cabeça deles, ali diz que o cara é próximo de Deus, amigo chegado, irmão, que deve ser respeitado tanto quanto ele. Mostrando aí que quem manda, além de Deus, também ele. O poder está nas mãos dele, né? Então, a figura de Cristo passa a ser associada, até a figura de Cristo passa a ser associada à hierarquia imperial e à grandiosidade de Zeus. Ele é o rei dos reis, é o rei do Senhor. De forma geral, a arte paleocristã afastou-se dos padrões da estética clássica, pois estava interessada na expressividade das emoções e das temáticas mais espiritualizadas, mais afastadas dos planos, né, terrestres, dos planos terrenos. Meus amores, eu vou encerrar essa aula da primeira, né, da série de 3. E a gente vai aí se encontrar na próxima aula. A aula foi longa, foi extensa, mas foi importante, foi necessário. A imagem pode estar ruim, mas aqui eu estou dando tudo de mim, tentando fazer o melhor. Então, aproveitem o conteúdo, façam uma leitura, assistam novamente, dá pausa se precisar ler, porque eu estou escolhendo material aqui para vocês e para ajudar vocês. Agora é a hora da tia dormir. Não sei que hora que vocês vão ver essa aula, né? Se é de manhã, de tarde, de noite, mas tem um bom aproveitamento. Eu vou encerrar aqui esse compartilhamento de tela. Olha, gente, minhas obras de arte aqui, ó. Tem aqui minhas pinturas, minhas cores, minhas luminárias. Enfim, estou no meu melhor lugar. Não poderia estar onde não, né? Poderia estar em lugar melhor. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus, tá bom?